Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jordana e estaremos dando sequência ao minicurso de Lógica Proposicional. Entramos agora no módulo 2 do minicurso, que está sendo ofertado pelo Programa de Educação Tutorial, que é o PET, do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Universitário do Araguaia, da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu, Jordana, juntamente com o tutor Paulo, estaremos aí ministrando o minicurso para vocês. O objetivo do módulo 2 é apresentar os conectivos lógicos e suas aplicações em problemas de lógica proposicional. Primeiro, vamos começar falando o que são conectivos lógicos. Conectivos lógicos são símbolos usados para ligar as proposições simples, transformando-as em proposições compostas. Portanto, os conectivos conectam as proposições para que elas sejam válidas, e é a partir do conectivo lógico que conseguimos dar valor às proposições. Em primeiro lugar, vamos falar de conjunção. O que é uma conjunção? Ela é representada pelo símbolo que é um acento circunflexo, né, para a gente. Essa conjunção, ela significa e, tá? E. Então, quando você vê esse símbolo aqui, desse acento circunflexo, a gente sabe que estamos falando de uma conjunção que é e. Temos aí um exemplo. Riquelme tem cabelos pretos e Jordana tem cabelos iluminados. Esse E poderia estar representado em forma de acento circunflexo também, tá? Então, a gente tem duas proposições. A primeira, Riquelme tem cabelos pretos, e a segunda, Jordana tem cabelos iluminados. Então, escrevendo de acordo com a escrita da lógica proposicional, temos que P, conjunção que. Ou seja, Riquelme tem cabelos pretos, P, proposição P. E, a gente tem aqui o símbolo da conjunção, né? Proposição que é Jordana tem cabelos iluminados. Desse modo, como que a gente lê essa proposição? P, conjunção que. Lê-se P, E, que, porque conjunção significa E. Uma coisa que a gente deve prestar atenção é que na conjunção, para a minha sentença ser verdadeira, todas as minhas proposições precisam ser verdadeiras. Então, sabendo disso, a proposição composta Riquelme tem cabelos pretos e Jordana tem cabelos iluminados só é verdade se ao mesmo tempo que Riquelme tem cabelos pretos e que Jordana tem cabelos iluminados. Portanto, se alguma das proposições simples forem inversas, toda a conjunção será falsa. Ou seja, o que isso quer dizer? Se Riquelme tem cabelo preto, mas Jordana não tem cabelo iluminado, isso não se trata de uma conjunção com valores lógicos verdadeiros. Então, um é verdadeiro e o outro é falso. Então, isso logo vai ser falso, porque para ser conjunção, tem que ser ambas verdadeiras. Um exemplo aí mostrando como que é uma tabela verdade dessa sentença que temos, da proposição P e da proposição Q. Então, a gente atribuiu os valores lógicos para P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e para Q também, só que alternados, né? Verdadeiro, falso. Então, o que acontece? A gente vai fazer a conjunção dessas duas proposições. Conjunção é E. Então, P, E, Q. Como que fica? Foi dito anteriormente que para ser verdadeiro, todas as duas têm que ser verdadeira. Então, ó, nessa primeira linha temos verdadeiro e verdadeiro. Logo, o meu resultado final, a minha última coluna, vai ser verdadeiro. Agora, eu tenho verdadeiro e falso, então vai ser falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso, falso, também vai ser falso. Por quê? Aqui, nessas duas colunas, nessas duas linhas, perdão, eu tenho dois valores lógicos diferentes, então isso implica que vai ser falso na conjunção. E aqui no final eu tenho que as duas são falsas, então isso também implica que será falso.
Outro exemplo da tabela verdade de uma conjunção, aqui eu já tenho a proposição P, irei à escola, e Q, irei ao teatro. Fazendo a tabela verdade de P e Q, eu tenho que só será verdadeiro quando as minhas duas proposições tiverem valor lógico verdadeiro, como é o caso aqui da nossa primeira linha. Todos os dois valores lógicos são verdadeiros, isso implica que vai ser verdadeiro. Se for valores lógicos diferentes ou tudo falso, isso implica que vai ser tudo falso. Então, quando se trata de uma conjunção, estamos tratando da interseção entre dois conjuntos. O meu primeiro conjunto seria da minha proposição P. O meu segundo conjunto da minha proposição Q. Então, a minha resposta final vai ser justamente a interseção desses dois conjuntos. Quando a gente faz um diagrama de Venn, né, a gente desenha, a gente tem essa intersecção aqui. Então, isso significa que é P interseção Q, ou seja, P e Q. Por que é interseção? Porque os meus elementos pertencem ao conjunto P e também ao conjunto Q. Então, se é E, os dois têm que ser iguais. Agora, falando de disjunção, que é diferente da conjunção. Na disjunção, disjunção significa ou, e é representada por esse V minúsculo aqui. O que é a disjunção? A disjunção significa que quando eu tenho duas proposições, uma é verdadeira ou a outra é falsa. Então, não precisa ser as duas verdadeiras para ser verdadeiro. Então, quando eu tenho ou, apenas uma das duas precisa ser verdadeira. E temos dois tipos de disjunção, a inclusiva e a exclusiva. Exemplo da disjunção inclusiva. Temos aí, eu durmo ou ronco. Essa é a nossa sentença. Eu durmo é a nossa proposição P, ou, que é a nossa disjunção, ronco, que é a nossa proposição Q. Então, como que a gente lê P, Vzinho pequeno, que é a disjunção Q? Lê P ou Q, igual tá aqui. Vamos ver agora uma tabela verdade dessa disjunção inclusiva. Aqui eu tenho os valores lógicos para a proposição P, e nessa outra coluna os valores lógicos da proposição Q, e nessa última o resultado de P ou Q. Como foi dito, para ser falso, na tabela verdade da disjunção inclusiva, será falsa apenas quando as minhas duas proposições forem falsas. Se as duas for verdadeira, ótimo, o meu valor lógico final é verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro falso ou falso verdadeiro, isso também é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho que uma sentença é verdadeira. Na disjunção, não precisa ser as duas verdadeiras. Então, se uma é verdadeira e a outra falsa, na tabela verdade, isso vai ser verdadeiro. Quando se trata agora da disjunção exclusiva, temos uma observação. Por que ela é exclusiva? É porque, com a repetição do conectivo ou, ele exclui a possibilidade de fazer as duas coisas simultaneamente, ou seja, significa uma exclusão. Então, nessa proposição que temos aqui, P disjunção exclusiva com Q, da proposição ou durmo ou ronco. O que isso significa? Vamos olhar a tabela verdade dela. Aqui temos valores lógicos para P e aqui para Q. Quando a gente faz a disjunção exclusiva, eu tenho na primeira linha verdadeiro com verdadeiro. Isso deu falso. Por quê? Porque aqui não tem uma relação exclusiva. Aqui está inclusiva. Para ser exclusiva, um é verdadeiro e o outro é falso. Se eu tenho verdadeiro e falso, isso vai ser verdadeiro, porque eu estou excluindo uma, no caso o F, e estou com verdadeiro a outra. Nessa terceira linha, eu tenho falso e tenho verdadeiro. Então, eu estou excluindo uma e tenho a outra verdadeira. Então, isso me dá o valor final verdadeiro. Se eu tenho falso, falso, isso logo será falso. Então, a observação da disjunção
é que a proposição só será verdadeira se uma das proposições for falso e a outra verdadeira, independentemente da ordem. Não pode acontecer verdadeiro ou falso nos dois casos. Caso aconteça, a proposição resultante desta operação será falsa. Aí, dentro da disjunção, temos a disjunção inclusiva, que pode ocorrer uma ação ou ambas, e a disjunção exclusiva, que pode ocorrer somente uma ação. Na disjunção, quando a gente pega as nossas proposições e fazemos o diagrama de Venn, isso significa que é a união dessas duas proposições. Como é ou é união. Agora temos a condicional. Para o conectivo condicional, a composição condicional composta será verdadeira para quaisquer valores de P e Q, exceto para P verdadeiro e Q falso. O que isso significa? Temos aqui um exemplo e temos as nossas proposições. Se nasci em Apode, então sou potiguar. Se nasci em Russas, então sou cearense. Fazendo a tabela verdade das duas proposições, eu tenho o seguinte, eu atribuí valores lógicos para P e para Q. Só será falso quando eu tenho para a primeira proposição, valor lógico verdadeiro, e para a segunda proposição, valor lógico falso. Se eu tenho verdadeiro e falso, isso implica que o meu resultado final vai ser falso. Agora, se eu tenho verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro, falso, falso, isso tudo será verdadeiro. Então, na condicional, só será falso quando, para a primeira proposição, eu atribuo o valor lógico verdadeiro e para a segunda, falso. Fazendo o diagrama, temos esta imagem aqui. Isso significa que P está contido em Q. Isso equivale a dizer que é a condicional. Quando se trata da bicondicional, só será verdadeiro quando a minha primeira proposição e a segunda proposição forem todos os dois verdadeiros ou quando todos os dois forem falsos. Exemplo, quando Eduardo fica alegre se somente se Mariana sorri. Pedro é enfermeiro se somente se Márcia é médica. Fazendo a tabela verdade da bicondicional, eu tenho aqui atribuir valores lógicos para a primeira proposição e para a segunda também, e aqui a terceira coluna, que é os nossos resultados. Eu tenho verdadeiro com verdadeiro. Na bicondicional, as minhas duas proposições precisam ter valor lógico igual. Então, aqui eu tenho dois verdadeiros, então isso vai ser verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, isso vai ser falso, porque eu tenho valores lógicos diferentes. E aqui na última linha, falso com falso. Então, isso me dá verdadeiro. Por quê? Valores lógicos iguais. Fazendo o diagrama da bicondicional, eu tenho que P é igual a Q. Esses conectivos lógicos são muito importantes a gente ter o domínio, saber como que é o seu símbolo, o que significa, para poder, então, facilitar lá no módulo 3, quando a gente for falar de tabela verdade. Aqui tem uma tabela com os conectivos que eu acabei de dizer. Essa tabela é para melhorar o aprendizado de vocês e a memorização desses conectivos lógicos. Então, aqui eu tenho os conectivos, eu tenho o símbolo, eu tenho a estrutura lógica e tenho exemplos. Esse é o nosso e-mail para contato, que qualquer dúvida, qualquer questão que tiverem, pode estar entrando em contato, que estaremos à disposição para responder às suas dúvidas. Até mais, até o próximo vídeo aula.